Ação é um dos principais entraves, um dos principais obstáculos para você tomar um verdadeiro rumo na vida. Aliás, a comunicação desajeitada que você deve ter aprendido desde a sua infância e provavelmente foi reproduzindo ao longo da sua vida até hoje. Seja ela a comunicação com você mesmo, a comunicação com os outros que estão próximos, seu companheiro, sua companheira, seus colegas de trabalho, seu pai, sua mãe, seus filhos, se você tem filhos. E essa comunicação desajeitada, ela pode estar ofuscando o seu caminho na direção do seu rumo na vida. Ela pode estar sendo um entrave, um obstáculo para você seguir realmente uma vida que faz sentido para você. Porque a comunicação que a gente aprende, ela acaba virando uma base para a nossa própria vida, para a nossa própria relação com o mundo. E é a partir dessa base que a gente constrói as nossas crenças, as nossas formas de pensar, de sentir e até de agir no mundo. Então, se você experimentou aprender uma comunicação um pouco desajeitada, talvez você tenha alguma dificuldade de encontrar ou de implementar na prática o seu verdadeiro rumo na vida. Este vídeo, ele vem atender a muitos pedidos. Tenho recebido pedidos de pais que querem aprender a melhor se comunicar com suas crianças, com seus filhos. Eu tenho recebido pedidos de casais que estão tendo muita dificuldade no relacionamento por conta da tal comunicação. E aí eu pensei de fazer um vídeo que não contemplasse só as crianças, só os casais, só as relações de trabalho, mas que esse conteúdo de hoje, ele é universal. São bases para a comunicação que vão curar e trazer saúde, liberdade para as relações, sejam elas com as crianças, sejam com os adultos. Se a gente for na origem da palavra, no latim, a comunicação, ela significa a ação compartilhada, a ação conjunta, com uma única ação, comunicação. Uma palavra que tem a ver com comunhão, com estar junto na ação. Se a gente considera só a origem da palavra, em si, comunicação deveria ser algo extremamente saudável, benéfico para as relações humanas, para a vida. E quanto mais comunicação houvesse, mais você poderia estar trilhando o seu rumo na vida de uma forma fluida, saudável, porque vários juntos iam numa única ação, compartilhando o caminho. Mas o que acontece na prática? A criança, que é um ser de natural espontaneidade, que vai diretamente na direção da comunicação, da comunhão, da troca, de uma forma livre, de uma forma espontânea, ela recebe e ela esponja as influências da forma de comunicação dos adultos que estão em volta dela. Sejam os pais, os avós, os tios, os vizinhos, os professores. E a criança ela vai sendo influenciada e moldada a partir dessa comunicação que ela recebe dos adultos de referência que estão em volta dela. E o adulto, de uma forma muito inconsciente, coloca como mote da relação, da comunicação com a criança, algo que se chama pressão.
A comunicação do adulto, na maioria das vezes, com as crianças, se dá a partir da pressão. Geralmente a partir de perguntas e de questionamentos, o adulto impõe à criança um olhar unilateral. Impõe à criança a necessidade de respondê-lo a perguntas, a questões que não necessariamente são de interesse da criança. Muitas vezes essas perguntas não fazem o menor sentido para a criança naquele momento que ela está vivenciando. E outras vezes são perguntas para as quais os adultos já têm até a resposta. Como é que a vaca faz? Que cor é essa? Quantos anos você tem? Quanto é 2 mais 2? O adulto também pode se relacionar com a criança e colocar pressão a partir de ordens. No autoritarismo, colocando a ordem. Arruma sua cama, pega sua bolsa, vamos sair. Entra logo no carro que já está atrasado para a escola. E a relação e a comunicação do adulto na direção da criança acaba sendo a partir de questões, de perguntas e de ordem, de imposições, de direcionamentos. O que acontece é que a pressão na comunicação, ela dá início a um círculo vicioso. Um círculo vicioso que começa a partir da pressão na comunicação. Por exemplo, uma criança que a mãe chega assim e fala: olha, pega aquele copo ali de cristal e leva para sua avó. Mas olha, leva com muito cuidado, porque é o copo de cristal que foi herança da sua tataravó. E atenção, que tem um monte de brinquedo espalhado no chão, cuidado para não cair, cuidado para não tropeçar. Segura firme esse copo com as 2 mãos. Anda devagar, presta atenção no que você está fazendo, não olha para os lados. E a criança vai lá, toda tensa, para levar o copo de cristal herança da tataravó para a vozinha dele. E essa pressão toda faz com que o corpo da criança fique tenso, a respiração fica presa. E a mãe continua. Anda devagar, cuidado, olha o brinquedo que está no chão, não pisa no carrinho. Vai direto para sua avó, não faz rodeio, segura bem esse copo. E de tanta pressão, de tanta tensão, a criança acaba derrubando o copo. E o copo cai e quebra em vários pedacinhos. Nem precisa falar que a reação do adulto é logo de culpar a criança. É a segunda palavra desse nosso círculo vicioso. Da pressão, a gente vai para a culpa. Eu não falei para você? Eu não falei para você tomar cuidado? Eu não falei para você segurar direito esse copo? Você deveria ter me ouvido? Você não respeitou? E a criança se sente culpada por não ter atendido, por não ter dado a melhor resposta para essa pressão que veio através da ordem ou do pedido de levar o copo para a avó. E a partir da culpa, existe um terceiro ponto nesse círculo vicioso, que é o julgamento. A mãe pode virar e dizer: você é mesmo muito desastrado, ou você é mesmo muito desatento, ou você não deu valor a esse copo, herança da sua tataravó, que é um copo de cristal, que não existe outro. Ou a sua avó vai ficar muito triste de saber que você quebrou esse copo, tão precioso para a nossa família. E a criança recebe o julgamento de desastrado, de desatento, e ainda se sente culpado de que a avó querida, tão querida, vai ficar triste com ele. Com esse acontecimento e muitos outros ao longo da vida, a criança pode se fechar de vergonha, se fechar de culpa,
ou guardar uma raiva, né, uma cólera muito grande dentro de si. E nesse fechamento, a criança também começa a se identificar com os rótulos, com as etiquetas que ela recebe. E ela começa a duvidar de si mesma. Ela começa a acreditar que ela é mesmo desajeitada, ou que ela é mesmo irresponsável, que ela não é cuidadosa nas relações, que ela não sabe cuidar de algo precioso, que ela não atende à expectativa da mãe, ou do pai, ou da avó, ou do professor, não importa, mas que ela não atende a essa expectativa, que ela não está à altura. E quando a criança se fecha, diminui também a sua espontaneidade, a sua criatividade, a sua liberdade, o seu movimento fluido na direção do mundo. E isso, ao longo dos anos, repetidas vezes, faz com que você, adulto, chegue hoje e tenha desafios. Sinta dificuldade de ousar. Sinta dificuldade de encarar os caminhos novos, as novas responsabilidades. Tenha até medo de segurar na mão um cristal precioso e de conduzir esse cristal precioso para o lugar que ele deve ir. Você não se acha digno de conduzir esse cristal. Você não se sente pronto, você não se sente preparado nem para tocar esse cristal. E aí o adulto acaba ficando longe do que realmente é essencial para ele mesmo. Você acaba achando que você não é digno de vivenciar, de experimentar, de tocar nas próprias mãos o que é mais precioso, que é a sua vida, que é o seu rumo na vida. E o círculo vicioso se resume assim: a pressão, com questionamentos, perguntas e ordens, a culpa e o julgamento. E ele se retroalimenta. Porque de tanto aprender a ter culpa e a culpar os outros, a se sentir julgado e cheio de etiquetas e a etiquetar os outros, a gente aprende a fazer rodar esse círculo vicioso da comunicação em todas as áreas da nossa vida, colocando pressão, na sequência culpando e julgando, e com o julgamento uma nova pressão. Então, se você quiser realmente tomar a vida nas próprias mãos e seguir um rumo na sua vida que seja significativo, saudável, importante para você, a primeira decisão é de quebrar esse ciclo, é de romper esse círculo vicioso. Porque preso nesse círculo vicioso, não sobra espaço para naturalidade, para espontaneidade. Não sobra espaço para vitalidade, para criação. Esse círculo é uma prisão. E se você vivenciou uma comunicação desajeitada na sua infância, que vê hoje que ela está sendo reproduzida na sua vida adulta, se você não foi ouvido, é possível que você tenha muita dificuldade de se ouvir. De ouvir o que realmente a sua essência te fala e te mostra como sendo o seu caminho, como sendo o seu rumo. E sem saber ouvir a voz da nossa própria natureza, é muito difícil encontrar e seguir um rumo na vida. Porque você acaba vivendo para atender às expectativas, às pressões, aos anseios externos, ou às pressões e expectativas que você mesmo se impôs. A criança acaba absorvendo as etiquetas, os julgamentos, acaba se comprimindo, né, se fechando e reduzindo a sua ação livre, criativa, espontânea.
ou acaba fazendo muito esforço para atender a essa pressão externa, como se precisasse disso para ser querida, para ser amada, para ter um espaço, para viver. Para a sua criança interna, atender a essas pressões é uma questão de vida ou morte. E você pode passar a sua vida toda nessa maratona, correndo nesse círculo vicioso, girando, refém dessa roda de negatividade, que não te permite ir na direção do seu rumo, do seu verdadeiro rumo, da sua verdadeira essência. Faz sentido para você? Você consegue identificar esse padrão dentro das suas relações, dentro da sua forma de se comunicar? Eu vou te trazer aqui o primeiro passo precioso para você quebrar esse círculo. E além desse primeiro passo, eu vou te trazer três etapas fundamentais para você ter uma comunicação saudável, para uma comunicação que cura, que restaura, para uma comunicação que cria relações fortes, relações maduras, relações que dão frutos, para uma comunicação que te aproxima ainda mais do seu rumo na vida. Eu vou te dar aqui o primeiro passo. Mas no Lanterna Biográfica, a gente tem um método que te leva ainda muito mais longe, na direção realmente do seu rumo na vida, na construção de uma comunicação que te dê energia, na direção de uma comunicação que te aproxime ainda mais do que é essencial, importante, fundamental na sua vida. Na direção de relações mais fortes, de relações mais inteiras, na direção de relações e associações que façam bem para você e para o mundo. Com as ferramentas aqui do Lanterna Biográfica, você vai construir muito mais liberdade em tomar a vida nas próprias mãos e em trazer positividade para os seus diálogos internos, para a sua comunicação com o outro, com seu parceiro, com seus filhos, com seus colegas de trabalho, para a sua comunicação com seu próprio projeto de vida e para onde vocês vão andar juntos, com uma única ação em comunhão, para que ele seja realidade. E ao saber se ouvir verdadeiramente, você vai estar muito mais próximo do seu rumo na vida. Você não vai estar mais disperso, perdido, tentando atender expectativas e pressões, ou respondendo a algo que não faz o menor sentido para você. Como uma criança que responde como é que a vaca faz, ou que cor é essa. Não. Você vai saber se esquivar desse tipo de pressão e vai concentrar a sua energia no que realmente é essencial, no que realmente faz sentido. E o melhor, com o conhecimento disponibilizado dentro do Lanterna Biográfica, você vai ser capaz de curar as relações, de curar as suas relações, de ter relações mais saudáveis. E vai ser capaz também de falar e de comunicar, de ouvir de outra forma as crianças. E quanto mais crianças puderem se beneficiar de uma forma saudável de comunicação, logo em breve teremos jovens e adultos muito mais livres, muito mais libertos, muito mais prontos para assumir o seu verdadeiro rumo na vida, para implementar no mundo o seu sonho sagrado, sem amarras, sem bloqueios, com menos obstáculos, de uma forma muito mais livre, de uma forma muito mais espontânea,
mais facilmente alinhados com o que realmente eles vieram fazer aqui na Terra. Então, aplicar o que você está aprendendo aqui hoje é um serviço não só para você mesmo, mas para toda a humanidade. Porque teremos adultos com mais habilidade de dar respostas, com mais habilidade de tomar a vida nas próprias mãos e de seguir o seu rumo na vida. E qual é o primeiro passo, Marina? Qual é o primeiro passo para quebrar esse círculo vicioso que deixa a gente preso, apertado entre a pressão, a culpa e o julgamento? O primeiro passo é se liberar de culpa e julgamento. Mas se liberar mesmo, colocar no lixo, queimar, parar de culpar seu pai, sua mãe, seu professor, seus tios, quem te educou, por essa forma de comunicação desajeitada. Parar de se culpar por você reproduzir, parar de se julgar. Então, culpa e julgamento não vão servir de nada nesse momento. Então, o primeiro passo é liberar culpa e julgamento. Porque quem reproduziu essa forma desajeitada de comunicação não tinha outra ferramenta na mão. Não tinha a consciência que você está tendo a oportunidade de ter hoje para virar esse jogo, para quebrar esse círculo e para fazer diferente. Então, o primeiro passo é liberação. Liberar culpa e julgamento. Porque se não tiver mais culpa e não tiver mais julgamento, não vai ter mais pressão. A pressão foi dissipada. E aí você pode me dizer, tá, Marina, então eu vou liberar culpa e julgamento, não vou colocar mais culpa nem julgamento em ninguém. Mas isso não impede que façam comigo. As pessoas adoram jogar bolinhas de culpa e de julgamento na gente. E o que é que eu faço, Marina, quando eu receber isso? Quando eu receber essa pressão e essas etiquetas? Quando você identifica que está chegando um movimento de pressão, uma etiqueta, um julgamento, ou alguém quer te colocar uma culpa nas costas, você identifica e você esquiva. Faz igual na capoeira. Esquiva. Quando você esquiva, você não entra no círculo também com a outra pessoa. E tenha compaixão, porque se o outro está fazendo, é porque ele ainda está no círculo. Ele ainda está nesse círculo vicioso, ele não sabe fazer diferente. Ele só sabe dedicar energia para esse círculo. Então, o primeiro passo é você. Você se liberar de culpa e julgamento. Tanto em relação a você mesmo, quanto em relação aos outros. E quando perceber que vem na sua direção, você esquiva. Você deixa passar. Não se identifica, não entra no círculo de novo. É um exercício. Esse primeiro passo, ele é muito precioso. Só com esse primeiro passo, você já vai ter muitos resultados. Muitos resultados na sua vida, nas suas relações. Primeiro de tudo, você vai ter energia. Porque o tanto de energia que você gasta, que você dispersa, que você desperdiça, girando nesse círculo da pressão, da culpa e do julgamento, essa energia ela vai estar disponível para empreender as ações transformadoras que você quer empreender na sua vida. Só em dar esse primeiro passo precioso, você vai abrir espaço para se ouvir. Ouvir qual é o verdadeiro chamado para você. Que não tem nada a ver com as demandas externas, com a pressão, com as projeções, que não tem nada a ver com as etiquetas que você recebeu, algumas até que você ainda carrega, com orgulho. Esse primeiro passo precioso vai te dar a possibilidade de quebrar o círculo, o espaço-tempo para se ouvir, a energia disponível para agir. E daí você pode me dizer, e depois, Marina? Depois que eu faço esse primeiro passo, eu quebro o círculo vicioso, eu me libero das culpas, dos julgamentos. Mas o que eu faço com a comunicação? Eu não aprendi.
uma outra forma de me comunicar com o outro, com a criança, com meu companheiro, com meus colegas de trabalho. Exercita o primeiro passo. Esse primeiro passo, ele é precioso. Nesse primeiro passo, você identifica quando chega a culpa ou o julgamento. E você decide. Você decide no momento presente não embarcar no círculo. Você decide se esquivar, você decide liberar. E nessa decisão, um novo espaço se cria. Primeiro passo, liberar. Culpa e julgamento. E abrir espaço e energia para algo novo. Esse primeiro passo vai te ajudar a preparar o terreno, a criar as condições para que o seu rumo na vida se manifeste. E Lanterna Biográfica está aqui com um método apropriado, um método revolucionário para você encontrar o seu rumo na vida e implementá-lo com liberdade, leveza, viver algo que realmente faça sentido para você, hoje, agora, no momento presente. E se você toma a decisão de fazer diferente, de romper o círculo vicioso e fazer diferente a sua comunicação com as crianças, com todas as suas relações. Existe todo um método que é compartilhado em vários módulos dentro do Lanterna Biográfica, apropriado para te dar as ferramentas para esse fazer comunicação diferente no mundo. Mas eu não vou deixar você aqui sem nenhuma ferramenta, né? Se você fez essa trajetória de guerreiro, de quebrar esse círculo vicioso, você merece um presente. Um presente vai ser a sua primeira caixinha de ferramentas. Eu vou te dar as primeiras ferramentas para você trazer para a sua vida uma comunicação saudável, uma comunicação que cura, que libera as relações, uma comunicação que libera você mesmo, que você mesmo vai ser livre para empreender o seu rumo na vida. E eu vou te dar aqui as primeiras ferramentas que vão te trazer essa comunicação na direção do seu rumo na vida. E tomando posse dessa caixinha com as primeiras ferramentas que eu vou te apresentar aqui, você vai dar início a uma comunicação saudável, a uma comunicação curativa, uma comunicação restaurativa com todas as suas relações. Então, pegue essa caixinha preciosa e coloque em prática as 3 etapas que eu vou compartilhar com você agora. Você vai liberar os nós das suas relações, os nós da comunicação. Você vai curar, você vai estabelecer elos, você vai reestabelecer elos com as pessoas à sua volta, a partir dessa primeira caixinha de ferramentas. E isso é só o começo, é só o início de uma nova jornada na direção de uma comunicação fluida, plena, consigo mesmo e com o outro. E a primeira etapa é escutar. Escutar com atenção. Escutar com atenção e silêncio. Então, quando eu digo escutar com atenção e silêncio, é primeiro de tudo ter um interesse genuíno por estar presente com o outro. É estar face a face, olho no olho. Se você estiver falando com uma criança, se baixe, fique do tamanho dela, para poder olhar no olho. E essa primeira etapa é simplesmente silenciar. Mas silenciar não apenas a boca,
silenciar a mente, silenciar suas emoções que podem estar turbilhando na relação. Então, um exercício de silêncio, de escuta ativa, presente, com atenção. Então, primeira etapa, escutar com atenção e silêncio. Com essa primeira etapa, você já ganha em proximidade. O outro se aproxima mais, porque você está presente, porque você está disponível, porque você está à escuta. Então, essa primeira etapa, ela vai te dar de presente essa proximidade com o outro. A segunda etapa é validar. Não importa o que você esteja recebendo, o que você esteja ouvindo do outro, é importante que você valide que você está acompanhando e recebendo a comunicação do outro. Você está acompanhando e recebendo o que o outro traz. E você pode fazer por simples gestos, né? Às vezes a gente faz um gesto da cabeça, ou emite algum som. Uhum, certo. Tá bom. Ok. E você pode também validar reformulando o que você acabou de ouvir numa frase simples, descritiva, sem julgamentos, sem conselhos, sem questionamentos. Simplesmente para checar que o que você acabou de ouvir é realmente o que o outro falou. Então você pode simplesmente descrever. Então, se eu estou entendendo bem, você me diz que aconteceu isso, ou você me diz que você se sente dessa forma. E você checa com o outro se é isso mesmo. É o momento de chegar junto, que o outro vai dizer, é isso mesmo. Então vai dizer, não, não é bem isso que eu te falei outra coisa. Então, essa atitude dessa segunda etapa da validação é uma forma de checar se a gente continua junto com uma única ação, né? Em comunhão, em comunicação. Então, essa segunda etapa do validar. E por fim, uma terceira etapa, preciosíssima, que é uma etapa de nomear as emoções, ou nomear os sentimentos. Muitas vezes, a pessoa que está falando não se dá conta de qual é o sentimento que está por trás. E é importante que ele venha à tona. É importante que ele seja nomeado. E você vai nomear com muito cuidado, com muita delicadeza, de uma forma inclusive a checar se o sentimento que você tem a impressão de perceber é realmente o sentimento, a emoção que a pessoa está vivenciando nesse momento. Então você pode falar de uma forma simples. Ah, então eu tenho a impressão de que você ficou muito triste com o que aconteceu. Sem julgamento, sem aconselhamento, sem questionamento nenhum. Simplesmente nomear o sentimento. Nossa, imagino que você deve estar muito alegre com essa conquista. Isso por si só é o espaço para que o outro continue a desenvolver a conversa, o diálogo, a partilha, sem julgamentos, sem interpretações. E isso serve tanto para a comunicação com a criança, como para a comunicação com o adulto. A criança, ela precisa da nossa ajuda enquanto adulto para aprender o vocabulário dos sentimentos, aprender a nomear os sentimentos, não para se apegar a eles, mas a perceber que essa onda de emoção que chega e que vai, ela tem um nome
E a criança vai ter cada vez mais habilidade de perceber: agora estou com muita raiva. Ah, a raiva já passou. Agora eu estou muito feliz, muito alegre. E ter esse vocabulário vai ajudar a criança a se tornar jovem e adultos mais livres. Mais livres porque não apenas sabem expressar seus sentimentos, como sabem reconhecê-los. Mas livres porque sabem escutar essa voz interior. Nomear as emoções é uma forma de começar a construir um vocabulário de emoções. Isso serve tanto para a criança quanto para o adulto. Para a criança, nós adultos somos responsáveis de acompanhá-la nesse processo de descoberta, de nomear todas essas ondas que chegam e que vão, que são as emoções. E quanto mais a gente aprende sobre essas emoções que vêm e que vão, mais a gente consegue se diferenciar delas e poder agir a partir de outro lugar. Enquanto adultos, nós somos capazes de agir não em função das emoções, mas simplesmente identificar que elas vêm e que elas passam. E com essas 3 etapas, escutar com atenção e silêncio, validar e nomear a emoção, o sentimento que aparece, não significa que você vai concordar com a ação do outro, mas sim que você acolhe o outro, acolhe o movimento do outro. Com uma criança, a gente pode dizer: eu acolho que você está com muita raiva, mas eu não aceito que você bata no seu irmão. Isso não é aceitável. Ou você pode fazer com um jovem, com um adolescente: eu acolho que você está numa fase de muita alegria, querendo celebrar e comemorar bastante com seus amigos pela sua conquista. Mas eu não aceito que a casa fique essa bagunça. Eu não aceito que vocês deixem uma pilha de pratos para lavar na cozinha. Com um companheiro, com a companheira, é possível que você fale: eu acolho que você está vivendo um momento de muito estresse, de muito desafio no seu trabalho. Mas eu não aceito que você traga tanta irritação e tanto estresse para dentro da nossa relação. Eu convido você a experimentar com esse primeiro passo de quebrar o círculo vicioso da pressão, culpa e julgamento, aliado a essas 3 etapas preciosas e vitais para começar a estabelecer uma comunicação que cura, uma comunicação que restaura, que transforma e que une. Eu tenho certeza que você já vai perceber alguma diferença nas suas relações. Eu tenho certeza que aplicando só isso aqui que eu compartilhei, algo já vai acontecer. Como magia. Mas se você quiser ir mais fundo, aprofundar nesse tema e em muitos outros. Mas se você quer ir mais fundo e transformar verdadeiramente as suas relações com as crianças, com os adultos, com o parceiro, com seus pais, com seus colegas de trabalho, e transformar a comunicação com você mesmo, no interior de si, para que em comum unicação, em comunhão, você possa desenvolver e implementar o seu sonho sagrado aqui na Terra. Aqui no Lanterna Biográfica, a gente tem um método que vai te ajudar e que vai encurtar esse caminho para que você viva ainda mais rápido esse rumo na vida que você deseja, que você almeja, com liberdade. E a partir dessa liberação, dessa liberdade da comunicação na sua vida, você vai estar cada vez mais próximo do seu verdadeiro rumo na vida.